Olá, pessoal de casa, bem-vindos ao InfoImagens Informativo 589 do STJ, um informativo que, aliás, já consolida 20 e poucos julgados, e nós não temos visto mais aqueles informativos com 30 e poucos julgados, então é um informativo que eu reputo aí curto, em relação ao passado, mas é o que vem acontecendo. O que tem de característica nesse informativo que eu chamo a atenção é a prevalência absoluta de julgados da segunda sessão e das terceira e quarta turmas. Então, a gente tem aí direito privado dominando, direito penal e processual penal quase nada, só me engano, 1 ou 2 julgados, alguma coisa de processo civil. Então, o que nós teremos aí realmente é uma verdadeira aula aqui de direito privado e até aumenta a nossa responsabilidade. Como sempre, estou eu na companhia do professor Flávio Borges e do professor Paulo Moreira, que logo em seguida falarão. Essa primeira rodada, ela é peculiar, por quê? Nós fizemos um pacote de 4 notícias que se referem a 2, 3 julgados, todos ligados em relação ao mesmo tema. Claro, há um tema central e há a questão processual, questão prejudicial e a questão meritória. Então, a nossa lógica será, o professor Flávio iniciará falando sobre uma questão processual, seguido o professor Paulo fala sobre uma questão prejudicial e, enfim, eu falarei a questão de mérito. Mas a que se referem esses julgados? A transferência daquela comissão de corretagem ao consumidor que adquire um imóvel em incorporação imobiliária, da comissão de corretagem e de uma taxa, um serviço de assessoria técnico imobiliária. Os senhores, ao cabo dessa rodada, terão condições de melhor compreender do que nós estamos falando. Mas a questão é, a incorporadora imobiliária, ao vender, ela pode transferir o pagamento da comissão de corretagem para o consumidor, ela pode cobrar esse serviço de assessoria técnico imobiliária, isso é o que nós vamos discutir, seja na questão processual, prejudicial e questão de mérito. Então, eu passo a palavra ao professor Flávio, que já adentra nessa questão mais processual. Professor Flávio. Bem legal essa primeira rodada. Olá, pessoal. Olá, Gabriel e Paulo. Muito legal essa primeira rodada, porque é o mesmo julgado visto sob aspectos diferentes, como se fosse uma sentença mesmo. Primeiro uma preliminar, depois a prejudicial de mérito, com o professor Paulo, e depois o mérito propriamente dito, com o Gabriel. A mim, me coube a parte processual da legitimidade passiva. O caso é assim, a pessoa vai comprar um apartamento, então dirige-se àquele stand de venda, stand de imóveis de venda. E lá é atendido por alguém, termina fechando o negócio, compra o apartamento. Depois termina descobrindo que a incorporadora repassa ao consumidor o valor da comissão de corretagem e essa taxa aí de assessoria técnica pelo serviço imobiliário prestado. São 2 taxas, a comissão de corretagem e essa SAT, que é a sigla. A questão é, se a comissão de corretagem pertence ao próprio corretor, que terminou fazendo aquele atendimento ali no instante de vendas, por que a legitimidade passiva é da incorporadora? A legitimidade passiva é da incorporadora? O STJ respondeu da seguinte forma a esse problema. A parte autora, a compradora do imóvel, não escolheu o corretor. Quem escolhe o corretor é a própria incorporadora que põe a serviço daquelas vendas no stand de vendas. A parte simplesmente vai até lá e fecha o negócio. Então, ela negocia diretamente com a incorporadora, através de um corretor escolhido pela pessoa jurídica e não pela pessoa física compradora. Isso levou o STJ a reconhecer a legitimidade passiva da pessoa jurídica, da incorporadora. Até porque a Corte aplicou a teoria da asserção criada a respeito das condições da ação. Vamos lembrar o que é essa teoria da asserção. É você analisar as condições da ação tendo em vista o que o autor narrou na petição inicial. Se, da forma como o autor coloca a petição inicial, o fato que ele põe lá revela que a incorporadora é a parte legitimada passiva, então a incorporadora tem legitimidade passiva para figurar nesse processo. Então, quanto a essa questão processual, a resposta do STJ foi positiva. A incorporadora, pessoa jurídica, responde no polo passivo se o autor assim narrou na sua petição inicial, e isso tanto em relação à comissão de corretagem, como em relação a essa taxa pela assessoria técnica imobiliária. Acho que o Paulo agora vai enfrentar a questão prescricional.
Perfeito. Professor Paulo, e aí, qual é a prescrição? Exatamente, isso aqui era um grande problema, né? Vocês sabem que nós tivemos, de 3 anos para cá no Brasil, teve uma série de extratos de negócios imobiliários e rescisões, e o pessoal começou a acionar as construtoras, as incorporadoras na justiça, e isso aqui virou quase que ação da moda, né, na justiça estadual, principalmente na Justiça do Distrito Federal, que teve um índice muito elevado, e ficou-se nessa dúvida, por conta dessa comissão de corretagem que era repassada para o comprador, para o adquirente do imóvel, se o prazo prescricional para cobrança disso seria trienal ou seria quinquenal, seriam 3 anos ou 5 anos. E depois de muita discussão, né, no julgamento desse repetitivo, a segunda sessão do STJ partiu da seguinte premissa, ela falou, olha, esse precedente é muito parecido em que o consumidor ali numa relação de consumo contra a incorporadora para readquirir essa comissão de corretagem que ele pagou indevidamente, é muito parecido com o precedente daquele que processa, que já tinha sido julgado pelo STJ, daquele que processa os planos de saúde por conta de cobranças indevidas nas mensalidades dos planos. Ele falou, olha, por quê? Porque é uma relação de consumo, é uma cláusula contratual abusiva e, na verdade, essa pretensão visa o quê? Ressarcir de um enriquecimento ilícito. Então, houve um enriquecimento ilícito e a parte lesada busca o ressarcimento. Então, eles falaram, e naquele caso dos planos de saúde, o STJ entendeu que o prazo prescricional seria 3 anos. Então, nesse julgado, o STJ falou, olha, as hipóteses são muito parecidas, então também o prazo prescricional é 3 anos. Aí vocês me perguntam o seguinte, olha, mas onde está previsto isso? Porque por vezes se fala em 5 anos, por vezes se fala em 3 anos, nós temos um dispositivo, uma regra especial no Código Civil, lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4º, que fala o seguinte, que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Então, por causa desse enriquecimento sem causa, essa especialidade é que o STJ entendeu que teriam que ser os 3 anos aí de prazo prescricional e não os 5 anos, uma regra geral de responsabilidade civil. Isso aqui foi muito importante, tinham várias ações aí que tinham sido propostas aí antes dos 5 anos, mas depois dos 3 anos, que isso aí redundou no acolhimento da prejudicial de mérito. Então é isso que ficou decidido aqui em relação ao prazo prescricional trienal. Correto, perfeito. Só para o pessoal entender melhor, aqui em Brasília, muito disso aconteceu por conta do bairro Setor Noroeste. Exato. Eu, embora morando em Paracatu, minha base é Brasília, eu sou nascido lá, fui juiz lá, fui promotor lá e sei disso. Acompanho. O bairro lá chegou a ser vendido como o bairro mais moderno e chegou a ser um metro quadrado mais caro do Brasil. Teve gente que pagou 16, 17 mil um metro quadrado, hoje não vale nem 10, ou talvez 10, 9, alguma coisa. Então, teve gente que teve uma perda de quase 50% e os imóveis lá era tudo da casa de 1 milhão. Então, realmente, teve gente com bastante prejuízo. Exatamente. Tirando ali a zona sul do Rio, talvez seja a região mais cara do Brasil mesmo, né? Leblon e Ipanema superam o Noroeste, mas na época hoje até que está mais, sei lá, eu acho que 8, 9, 10 com certeza acho, 8 e 9 bem possível, assim, então tem gente que perdeu bastante dinheiro e aí possivelmente tenha gerado esse tanto de demanda. Exato. Pois bem, a mim coube a parte aqui agora, digamos assim, que seria a parte meritória, a parte principal em termos jurídicos, vamos assim falar. Para concurso, tudo se iguala, mas estou falando a respeito da importância assim, do que o STJ decidiu, porque é o que sepulta de vez a discussão. Eu vou dividir minha fala em 2 partes. O STJ, ele apreciou a legitimidade da transferência ao consumidor da taxa de corretagem, no primeiro momento, e no segundo momento ele analisou a legitimidade ou ilegitimidade desse serviço de assessoria técnica imobiliária. Então, eu inicio pela taxa de corretagem. Os consumidores ajuizaram ações alegando que isso era venda casada, e mais, que eles chegavam nos estandes de venda, estava ali colado muitas vezes na obra,
não tinha uma propaganda dizendo que o corretor era independente, estava lá a propaganda da corretora, da incorporadora, então ele dizia, olha, isso é uma venda casada. Quem contratou o corretor foi, o serviço de corretagem foi a incorporadora, de tal maneira que eu não devo pagar por isso. O que o STJ disse? O STJ falou, é legítima essa transferência, desde que o consumidor seja previamente avisado do destaque dessa cobrança. E qual foi a fundamentação do STJ? O STJ, no primeiro momento, ele falou, de fato, de ordinário, quem paga a corretagem é quem contrata o serviço do corretor. Então, em princípio, a incorporadora que deveria pagar. Entretanto, como se está na esfera do direito privado, nada impede essa transferência, desde que o consumidor seja previamente avisado de todas as condições. E qual é o ganho para a incorporadora? A incorporadora, primeiro, ela reduz a base de cálculo da transação imobiliária. Isso repercute tanto em questão de faturamento e receita dela, como, em tese, pode aumentar, fomentar a venda, porque reduz a base de cálculo do imposto de transmissão. Então, tem o primeiro ganho. O segundo ganho é que você tem ali gente que é profissional de mercado, que trata disso, especificamente disso, que é a venda de imóveis. E qual foi o terceiro ponto aqui? E o terceiro ponto que o STJ indica é que o desfazimento do negócio relativo ao imóvel não interfere na taxa de corretagem, porque, em tese, foi um terceiro independente que fez a venda. Então, a taxa de corretagem ela ficaria fora de uma ação anulatória, por exemplo. E o que o STJ falou? Gente, essas vantagens, se o STJ entendesse que não seria possível essa transferência para o consumidor, esses valores eles seriam embutidos de qualquer jeito na operação de compra e venda, porque é uma questão de repercussão econômica. Se a empresa tivesse que colocar, tivesse esse custo a mais na operação, ele certamente iria passar para o consumidor. Então, não cabe ao STJ uma interpretação que, a pretexto de proteger o consumidor, finde por interferir numa relação econômica que é privada, embora possa ter uma interferência estatal por conta do CDC. Então, o STJ, a meu ver, entendeu que o que eu acho mais importante, as duas teses são muito boas, é que o STJ pelo menos definiu essa matéria. E definiu, ao meu ver, os argumentos são bons, os argumentos contrários também são bons. Agora, o STJ, acho que ele utilizou uma questão fática. Olha, se não fizer isso, vai ser transferido do mesmo jeito. Existiu uma audiência pública, esse aqui nós estamos tratando de recurso repetitivo, isso tudo foi discutido, foi colocado aos ministros, então acredito que, assim, afora a questão jurídica, a questão fática das relações econômicas tem influenciado o STJ nessa questão da taxa de corretagem. Então é isso. O STJ entendeu que a transferência da taxa de corretagem é legítima, desde que previamente avisada, aquele princípio da lealdade, da transparência e tudo isso. E em relação a esse serviço de assessoria técnico-imobiliária, o STJ entendeu que é ilegítima a cobrança, porque isso é inerente à negociação. Se os senhores forem analisar o que é esse serviço, é um serviço de esclarecimento de cláusulas contratuais, de questões técnicas, até a respeito da obra. Ora, quem vai comprar um imóvel, ele quer saber como é que esse imóvel está sendo construído e quais são as condições de pagamento, enfim, como é que vai ser essa operação de compra e venda. Então, o STJ entendeu que essa cobrança é abusiva, porque ela coloca o consumidor numa desvantagem, a uma iniquidade dessa cobrança, porque isso já decorre da operação. Então, o STJ teve essa cobrança da SAT por ilegítima, e até por questões de boa-fé, lealdade, e até por verificar que o próprio conselho, acho que é o CRES, o COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis, tem uma resolução que proíbe os próprios corretores de cobrar essa taxa. Então, ou seja, até o próprio órgão de fiscalização entende que essa taxa é uma espécie é um arrumadinho brasileiro. Então, o STJ, para finalizar, entendeu que a taxa de corretagem ela pode ser transferida ao consumidor, desde que haja transparência, e que a taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária, SAT, não pode ser cobrada. Basicamente é isso, professores. Acho que a gente já discutiu isso no passado. Eu acredito que haverá ainda alguma discussão sobre o caso concreto, se o consumidor ele foi avisado previamente ou não. Isso aí é uma questão de prova e não de direito material, que realmente pode ser difícil do juiz verificar e dar parte, mas, no geral, foi bom porque pacifica o assunto. Ok, vamos lá para a segunda rodada, então. Então é isso, gente. Fiquem conosco na próxima rodada.